Olá, passamos a apresentar Direito e Literatura do Fato à Ficção, projeto desenvolvido pelo Instituto Hermenêutica Jurídica com apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de várias instituições comprometidas nesse estudo transdisciplinar das possíveis e inexoráveis relações entre o direito e a literatura. O programa de hoje abordará a obra Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, e para isso nós contamos com a presença de Luiz Gonzaga Adolfo, doutor em Direito pela Unicinos e professor do curso de Direito da Unilassalle, e com Clarice, que analisa Clarice, né? Clarice Lenhart Menegat, doutorada em Letras pela PUC e professor do curso de Letras da Unilassalle. Feitas nossas brevíssimas apresentações, como é de praxe do nosso programa, a gente peço para Clarice fazer um breve, um abstract, né, sobre Perto do Coração Selvagem, né, da Clarice Lispector. A obra Perto do Coração Selvagem, ela é de fato o primeiro romance que Clarice Lispector escreveu. E o fez, então, com 21, 22 anos no máximo, num período em que as mulheres jamais pensavam em se aventurar a escrever livros sobre temas bastante pesados, como é ali o tema centrado na mulher. E o título nos chamou a atenção, a obra nos chamou a atenção, sobremaneira porque fomos verificar que a autora Clarice Lispector, além de tudo nos anos 40, um período pós-guerra, um período muito complicado, ela se aventurou a estudar Direito. E esse livro foi escrito no primeiro ano do curso de Direito. Eu pensava, o que uma mulher nesses anos, estudante de Direito, pensa acerca do mundo, acerca da vida, para colocar uma personagem como ela colocou em Joana. A Joana é a personagem principal e até onde nós imaginamos, a Joana tem traços, mesmo que não queiramos perceber, um tanto quanto autobiográficos da Clarice Lispector. É uma Joana menina, uma Joana moça, uma Joana que casa com Otávio, que aparentemente encontra felicidade, mas que no meio dessa felicidade muito tênue tem momentos de muita solidão. E é nesses momentos de solidão que ela é a pessoa mais forte, que ela consegue refletir e enxergar, enfim, o mundo como ele é, nua e cruamente. Muito bem. O professor Gonzaga, onde que entra o direito, né, dentro dessa bela obra da Clarice Lispector, mais especificamente Perto do Coração Selvagem? Nós entendemos que o mais interessante dessa obra, como primeira obra da Clarice Lispector, é justamente porque já naquela época, na década de 1940, a autora consegue pôr em discussão um novo papel da mulher na sociedade. Muito bem. Isso é muito claro na obra dela e também me parece que isso não é uma discussão direta, é claro, é uma interpretação que todo leitor faz tranquilamente. Ela consegue discutir qual o real papel da mulher no casamento. Então, se hoje nós estamos tentando construir ainda uma igualdade substancial de gêneros e assim por diante, é muito interessante, nos chamou muito a atenção o fato de já na década de 1940, uma autora, uma mulher, numa época onde a literatura... Jovem, tinha 20 anos, em torno de 20 anos, e ela já desde os 15 anos escrevia crônicas em jornais, já tinha despertado essa capacidade artística, literária dela. Ela consegue colocar uma obra que inclusive é significativa, depois discutindo com a Clarice, que além de professor do curso de Letras, é nossa aluna lá no curso de Direito. Ela consegue... Clarice também fez Direito. Clarice também fez Direito e já cursava Direito no primeiro ano, quando escreveu Perto do Coração Selvagem. A Lispector consegue também mudar a literatura, isso é interessante, porque até então as grandes obras da literatura nacional, elas eram obras de cunho regionalista e críticas, ou seja, muito sociais. Era o grande percentual de obras que existia até aquele tempo. Clarice Lispector muda completamente isso, ou seja, ela parte para uma obra que não tem um compromisso necessário, assim, digamos, linear, não tem uma condução em termos de tempo.
A própria personagem Joana, ela aparece na infância, logo aparece como adulta, aparece novamente na infância. E isso é muito interessante. E ela faz uma obra totalmente, digamos assim, ela transgride a forma de escrever daquela época. E como que, Clarice, como que a personagem Joana atravessa? Pode-se dizer que Lispector aí, ela é visionária nesse sentido do papel da mulher, se nós considerarmos toda a questão de gênero que se estuda hoje e que se pratica, e as conquistas da mulher, principalmente nos últimos anos. Nos últimos anos, exatamente. Qual é a trajetória da personagem dentro da narrativa? Se nós avaliarmos, pensando por onde o professor concluiu, nos anos 30, anos 40, era o romance regionalista. E aí, 40, 41, surgiu a Clarice Lispector, com romance impressionista, um romance psicológico ou circular para alguns, em que a narrativa não é cronológica, em que há um vai e vem, né? E em que se percebe claramente que o que importa é a sensação dos fatos nas personagens e nas pessoas, não os fatos em si, por isso que não há cronologia. Mas como ela chegou a isso? Na verdade, ela não foi uma feminista de bandeira, como se fala hoje, né? Militante. Ela foi uma feminista por meio da literatura, como foram Virginia Woolf e outras, né? E, se a gente for fazer a relação, é essa. Na verdade, ela trabalhou o feminismo em termos de conseguir que as mulheres tomassem consciência do seu papel. Agora, como ela naqueles anos percebeu isso, né? Foi essa a sua pergunta também. E isso também tem a ver com o papel da literatura, que, de fazer essa reflexão. Eu me lembro numa ocasião, a professora Lia Luft, eu sempre digo professora porque ela foi professora de literatura, ela é de teoria da literatura, mestra nessa área. Numa palestra ela nos dizia que o papel do escritor é fazer refletir, e fazer refletir não sobre as coisas boas, que isso é muito fácil, mas fazer refletir sobre as coisas que nos incomodam, que precisam de reflexão para que alguém pense e consiga um dia alterá-las. E eu acho que foi nesse viés que, pelo que ela viveu enquanto se sabe biografia, embora não seja resultado total a obra da vida, mas ela tem influência. O que ela viveu enquanto mulher, certamente está aí colocado nessa obra. Interessantíssimo, porque o nosso projeto Direito e Literatura, Gonzaga, nós fazemos essa imbricação, porque se nós partirmos, né, há um pouco de Antígona em Clarice, nesse sentido da mulher, da questão do matriciado, enfim, a literatura que antecede. Se nós pegarmos, sim, poderíamos, aleatoriamente pegamos Shakespeare, o Mercador de Veneza, 30 anos antes de Hobbes, coloca a questão do direito, da questão do positivismo. Se nós pegarmos 1948, do Orwell, enfim. E nesse sentido, perto do Coração Selvagem, Gonzaga, tem uma antevisão das discussões sobre aquilo que é uma das coisas mais caras hoje ao direito, que é a discussão da igualdade, da questão do papel da mulher, da questão de como que a mulher assume um novo papel e nessa questão nessa problemática ligada ao gênero e aos direitos fundamentais. É possível dizer isso? Sem dúvida, é possível dizer isso. A Clarice, ela trabalha todo o texto de Perto do Coração Selvagem com essa dubiedade, assim, ou seja, ela quer ser esposa, mas ela quer ser mulher. Todo o texto ela trabalha nesse sentido. O próprio marido dela trabalha ele como marido, uma admiração na questão de trabalho, posição social, mas ela quer ele como homem. Inclusive há um trecho muito interessante que já é esse novo, é o papel da mulher, e não somente que assume o papel de esposa, de mulher, mas mais do que isso. A mulher que vive esse papel. Pois, que vive esse papel, que quer viver. Ela põe em discussão qual é o papel da mulher no casamento e na sociedade. Isso no início da década de 1940. Ou seja, ela se questiona se aquela é realmente a ação que ela deve tomar dentro do casamento e dentro da sociedade. Tanto que num conto dela, que também é do início dos anos 40, um personagem dialoga com a personagem feminina que ela sustenta, e ela diz assim: antes eu era mulher casada, agora sou mulher.
que diz tudo. Exatamente. É muito forte isso. Em relação ao marido, inclusive, há uma passagem que mostra que ela olha o marido dormindo e ela admira o homem que está ali, não o marido, o homem livre das convenções sociais. E, novamente, a relação com o próprio título. À medida que o homem se civiliza, ele perde muito da sua importância, da sua inocência, do seu valor, enquanto que o animal mantém. Porque há muitas passagens, inclusive, em que ela cita animais com essa relação. Em relação ainda a Clarice Lispector, e talvez isso explique muitas passagens da obra, por exemplo, a Joana é a única que tem alguma descrição, se nós olharmos, né? Pelo menos os sentimentos, ela sofre, ela é feliz, ela tem essas alternâncias o tempo inteiro. E se nós observarmos, as mulheres que ela vai citando são a tia. Quem é a tia? Ela usa um roupão com algumas flores, mas não há nada muito forte sobre ela. São pessoas com as quais ela passa e conversa, mas são sempre pessoas sem rosto, sem sentimentos. Em algumas passagens ela diz que para ser feliz é preciso, não é possível compreender. Elas sobrevivem porque elas não compreendem o que é o mundo. E uma passagem dela, autobiográfica, ela também estabelece a mesma relação. Ela diz, como é bom ser inteligente, mas sem precisar compreender. Fantástico. Para quem está ligando agora, nós estamos discutindo aqui no nosso Direito e Literatura, do Fato à Ficção, nós estamos discutindo Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem, com a Clarice e com o Gonzaga Adolfo. Nós levamos, foram lutas e aqui está toda a antevisão do papel da mulher feita pela Lispector, e nós levamos quantos anos, não? Para chegar em 1988, para fincar isso, para colocar isso, essa nova dimensão de igualdade da mulher dentro da nossa Constituição. E Gonzaga, no plano das práticas cotidianas dos juristas, qual é a distância que nós temos entre a Constituição enquanto forma em que estabelece esta nova perspectiva de direito e as práticas sociais numa sociedade complexa como a nossa? É para os dois isso. Sim. Quer dizer, a mulher que dentro de uma sociedade complexa, ainda oprimida economicamente, quais são as possibilidades, né? E como isso pode ser relacionado com a luta de Joana, né, dentro da obra aqui específica do Perto do Coração Selvagem? Eu acredito que dá para fazer uma relação, porque esta igualdade ainda é de ser buscada cotidianamente, é uma igualdade que, como tantas das conquistas da Constituição de 88, que são formais e não são substanciais. Isso. E isso aparece claramente também na personagem Joana. Ou seja, por isso que é interessante aquilo que falou a Clarice antes, que ela não é uma personagem feminista num sentido, digamos assim, da militância. De militância, ou mais conservador, entre aspas, da palavra. Você pode ver algum conservadorismo e feminismo, mas ela é uma personagem que ela quer ser mulher, mas não a mulher esposa, ou seja, tanto que ela diz em alguns trechos do livro, simplesmente mulher. Então, quer dizer, o interessante disso é que Clarice Lispector consegue dizer já na obra que homem e mulher, de certa forma, se complementam. Ou seja, que eu tenho como manter uma relação com a minha esposa de amor, de desejo e de respeito e de complementariedade entre um e o outro. Ou seja, que homem e mulher não são necessariamente opostos. Claro. Isso é interessante porque ela trabalha muito a interpretação da linguagem, se aproxima muito, eu dizia para a Clarice hoje pela manhã ainda, dos seus escritos, professor, no sentido de que ela trabalha a palavra e ela faz muitas vezes um jogo de palavras. Assim, tem um certo... É belíssimo nesse sentido também. Esse é um sentido muito maravilhoso da obra. Assim, aparece em cada capítulo, tem no mínimo um episódio onde ela faz esse jogo, essa interpretação de palavras. Por exemplo, logo no início, a professora pergunta para ela sobre viver. O que é viver? E aí ela diz assim... Entre viver e morrer. Viver e morrer. Aí ela diz assim, e o que é viver? O que é o contrário de viver? Ela diz assim, o contrário de viver é não viver. Não viver e não é morrer. Morrer é outra coisa. E ela diz assim, não é morrer. Ela diz assim, morrer é outra coisa. Isso é muito importante. Morrer é outra coisa. O contrário de viver é não viver.
Claro. Então é muito interessante. Há um constante poetizar, né? E poesia no sentido de poieses. Há todo um poetizar, é dizer as coisas com um tipo de palavras que somente que não se pode dizer duas coisas com as mesmas palavras. E há muito cuidado com a linguagem. Eu estava lendo sobre... Ela faz um polimento. Ela faz um polimento, Tempo, né? Como nós Alisa fazemos em nossos textos, ela faz muito isso. Eu me lembro de um escritor que eu li, ele dizia que revisava o seu texto, que escreve para a revista Veja, 40 vezes, mas ela realmente o fazia muitas vezes, não digo 40, mas eram muitas vezes. Lixando as palavras todo o tempo, né? A sua secretária, a Olga, ela disse que era comum que a Clarice escrevesse à noite, em rascunhos, enfim, ela escrevia nos papéis que ela encontrava, até no restaurante, se fosse em guardanapos, ela o fazia. E aí ela mesma, Clarice, fazia questão de digitar, porque dizia que ninguém compreenderia. Mas mesmo que a Olga digitasse, a Clarice imprimia e ainda muitas vezes modificava as palavras, e disse que nunca estava satisfeita com seus textos. É uma coisa interessante que talvez explique esse realmente cuidado que ela tem com as palavras. Claro. Vejam, nós estamos discutindo Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, que uma das grandes, da riqueza é exatamente da linguagem como casa do sentido, né? A casa do sentido, a casa do ser. E veja, Gonzaga, que se nós examinarmos o nosso Código Penal, que ainda está em vigor, Clarice, para você também, que está começando a fazer o direito, como Clarice fazia, a própria Lispector, o nosso Código Penal continua ainda em vigor, de 1940, e o papel da mulher sempre foi... Vejam que os crimes sexuais são colocados no capítulo contra os costumes. Sim. E não é contra a dignidade. Veja, ao invés de ser da dignidade, né? Nós até 3 anos atrás, o estuprador que casasse com a estuprada estava livre de pena. Só mudamos essa lei agora. Imaginem, mesmo no plano da Constituição, com toda essa questão, como a mulher ficou durante todos esses anos. Claro. Né? Sob o jugo, daí porque, parece a chave aqui, quando ela diz que olhava ele como homem também, como né? Homem também, que é um direito, né? De vê-la como homem, não pelo papel que ela assumia como mulher. Porque realmente... o próprio direito civil, né? Ou seja, que é a minha atuação, onde a questão da culpa, até bem pouco tempo atrás, ainda era um tema discutido na separação do casal, ou seja, a questão da culpa que era jogada na grande maioria das vezes para as mulheres. Então, o papel da Clarice Lispector é muito interessante. Inclusive, na biografia, numa das biografias dela que nós lemos, chama a atenção o fato de que desde criança ela pensava em estudar em direito, e ela se preocupava muito com a questão das prisões, humanizar as prisões. Depois, formada em direito, ela nunca exerceu a profissão jurídica, ela se destacou como tradutora, jornalista e escritora. Mas nós conversamos, eu e a Clarice, já diante das várias metáforas que a obra da Lispector nos permite, inclusive assim no sentido quase que da psicanálise, de transgressão das palavras, mas e qual prisão ela ficou ao final de sua vida? Ou seja, tanto a personagem, Joana, que é a personagem principal, quanto a própria Clarice, depois, lendo a sua biografia, ela chega ao final numa prisão. Uma prisão quase que de si própria, assim, no sentido de dizer, eu questionei tudo isso, e eu continuo questionando, e eu continuo nesse estado. Ou seja, quando ela pergunta assim, o que é a felicidade? O que vem depois da felicidade? A professora pergunta para ela, na Joana, ainda criança, qual é o nosso objetivo? É ser feliz. E ela diz assim, mas o que vem depois de ser feliz? Então, isso se mostra muito... claro, na obra de Clarice, a gente poderia fazer esse link com as conquistas do nosso direito. E a substituição do ser pelo estar, a noção assim de um certo fundamento sem fundo, né? De um estar e uma aposta dela nesse sentido, né? Ela, quer dizer assim, se nós substituirmos a palavra ser por estar, dizer, é um salto, né? Para uma certa existencialidade, né? a isso posto. Né? E há o papel libertário, né? Fundamentalmente, na obra, não é verdade?
dessa questão que o Gonzaga falava da libertação da mulher. Da mulher. Eu pensava, exatamente, eu pensava nisso. Os estudos de gênero são mais fortes a partir dos anos 60, né, como estudos mesmo teóricos. E todas as obras que nós consultamos, o que a gente percebe, na verdade, é que mesmo que haja avanços, esses avanços atingem a mulher que tem posses, que tem educação, que está no meio mais avantajado. E eu me lembro que eu li o Herkenhoff, né? Aquele juiz aposentado que escreveu... João Batista, o velho João Batista, lá do Espírito Santo. Escreveu um texto sobre a mulher no Banco dos Réus, muito interessante, em que ele coloca que ele sempre teve muito cuidado a julgar as mulheres, porque as que vão até julgamento são as mais necessitadas e que não tem como se defender. Claro, que ele sempre enxergava com muito carinho, tentando fazer realmente a justiça aparecer no meio do direito. Os papéis sociais que se estabelecem, né, até... eu sempre gostava muito de uma frase que eu mesmo tenho usado para escrever sobre essa questão dos julgamentos, dos desviantes, e a mulher era sempre vista assim como um certo desviante, ou, enfim, fora das lutas do gênero. Matem-se entre vós, que nós os julgaremos entre nós. Sim. Porque os tribunais do júri, compostos por homens, acabam julgando, inclusive, quantos anos nós levamos, Gonzaga, para conseguir desmitificar essa questão da legítima defesa da honra? Ah, sim. Que o sujeito podia matar sua mulher para defender sua honra, sem como se a dúvida. honra fosse dele. Claro, sem dúvida. Ou seja, tratar no casamento a honra de um dos personagens, ou seja, do marido. Uma literatura libertária, não? Sem dúvida. Inclusive eu destacava para Clarice no caminho que o grande mérito do seu programa, do projeto em si, das publicações, trabalho desenvolvido pelo Instituto Hermenêutico, pelo André, é justamente demonstrar isso. A gente trabalha muito em sala de aula, ou seja, essa abertura que se faz do direito, e que toda a escola né, da Unicinos e a escola mais moderna trabalha no sentido de não deixar o direito isolado em si mesmo, o direito que, além de somente nos códigos, demonstra e como os escritores, né, os pensadores, os intelectuais tiveram a noção de muitas vezes perceber os problemas que eram jurídicos com maior sensibilidade que os próprios juristas. Sem dúvida. Ou seja, isso é uma coisa muito interessante, porque Clarice escreve isso aí no primeiro ano da faculdade de Direito, ou seja, certamente ela não tinha tamanha formação jurídica para enfocar um aspecto jurídico, mas só que ela está antevendo a situação da mulher 50 anos antes. Claro, sem dúvida. Quer dizer, olha o papel dela, né, na história disso. Quer dizer, ela faz uma revolução na literatura brasileira ao mudar o foco de escrita, que era regionalista muito social. Ela faz uma coisa totalmente diferente, faz uma coisa intimista, um personagem forte, uma conotação fortemente psicológica, e ela antevê, ou seja, ela põe em discussão a situação e o papel da mulher. E também no sentido de que ela realmente mostra que é preciso que a mulher assuma seu papel, que ela não será mais o papel secundário, mas que ela tem um papel a cumprir enquanto sociedade também matriarcal, né? E que venha a ser reconhecido muitos anos após, não nessa época, dos anos 40. Esse assumir o seu papel e poder para além dos papéis sociais que são designados, né, numa sociedade como a nossa, em que a mulher possa curtir ser mulher. Sim, também. Exatamente. Sim, tem um texto, inclusive, do livro que é muito interessante nesse aspecto, inclusive, do desejo, que também é muito presente na obra dela. Tem uma coisa bem freudiana, assim, bem psicanalítica. Desde a menina Joana, criança, ela tinha um desejo. Ela tinha vários desejos. Por exemplo, ela dialogava muito com o professor e deixa subentender assim que ela tinha um afeto pelo professor. E ela chega num trecho do livro onde a personagem está tocando piano. E ao tocar piano, ela mexe o corpo, ela mexe com os quadris. E o marido dela, Otávio, diz assim prontamente: prostituta.
Ou seja, que interessante, ou seja, na década de 40... O imaginário, como se dava o imaginário, né? Um sentido de que a mulher casada, negada, ou seja, quer dizer, ela era passiva, inclusive no relacionamento com o seu marido. Claro. Ou seja, que fosse ativa ou que tivesse algum domínio de corpo e tal, era prostituta. Mas há livros, e você sabe muito bem disso, Gonzaga e Clarice, que está estudando direito agora, embora toda a sua formação já na letras, vai entrar nesse mundo agora. Há livros de penalistas que dizem que o marido tem um direito de usufruir sexualmente da mulher. Sim. Há textos que falam isso. O débito conjugal. O débito conjugal, isso, sim. Que se tirou do direito civil e trouxe para o direito penal. Alguém tem crédito. Alguém tem crédito. E veja o absurdo, esses livros ainda circulam no direito brasileiro. Esses ainda livros estão para vender. Se você for hoje comprar determinados livros, né, sobre direito penal, principalmente da dogmática penal, você não precisamos dizer aqui de quem, mas todo mundo que está nos ouvindo sabe de quem eu estou falando, dos autores que mais vendem direito penal, como eles tratam disso. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, temos assim 45 segundos, digamos assim, para cada um dizer por que nós temos que ler Clarice Lispector e por que é tão importante esta obra e as demais obras de Clarice Lispector. Clarice. Uma passagem que me marcou muito foi o roubo do livro. Ela roubou um livro e para ela não era roubo, porque ela não sentiu nem alegria nem tristeza com isso, era normal, porque ela queria ler. Quer dizer, o roubo valia a pena pelo prazer da leitura e enfim, por toda a formação de Clarice, para ela ler fazia com que o ser humano se tornasse melhor. E essa é a questão muito forte até hoje. Hoje nós sabemos que a leitura é essencial para a formação de todos. Não adianta uma faculdade se o sujeito não for um leitor. Se não tiver uma educação continuada, a sua formação não for permanente. E já nos anos 40 isso está muito forte na Clarice nesse livro. Ela dizia, né, que se adestrou para escrever, né? Desde os 7 anos de idade. Eu acredito e recomendo a leitura de Perto do Coração Selvagem. Também por esses aspectos nós destacamos aqui, ou seja, por ter sido uma autora de vanguarda, uma autora visionária que transformou de modo muito particular o foco, o modo de escrever na literatura brasileira de 1940, e porque ela faz esse link, realmente dá para trabalhar perfeitamente com o direito, com esse projeto de direito e literatura, ou seja, ela trabalha as palavras e a interpretação das palavras, né? Tem uma frase já no final do livro, lá nas últimas páginas, ela diz assim: e tudo que eu tenho são as palavras. E ela diz assim: e as palavras nada dizem. Claro. Ou seja, é muito importante, seja o fator da construção, da interpretação, da formação de mundo que nós podemos fazer também com esses autores de literatura. Pois muito bem, diz a Clarice, dentro de si sentiu de novo acumular-se o tempo vivido, a sensação era flutuante como a lembrança de uma casa em que se morou, não da casa propriamente, mas da posição da casa dentro de si em relação, certo? Vago, longínquo, mudo, um instante, acabou-se. O nosso programa também, lamentavelmente, chegou ao final. Eu quero agradecer a presença dos nossos debatedores, a audiência dos telespectadores em mais esse Direito e Literatura do Fato à Ficção, um projeto do IHJ com o apoio da Unicinos. Mais informações você tem pelo site www.ihj.org.br, também pode mandar nos correios eletrônicos, sinal de fumaça, cartas, etc. Mas use o ihj.org.br, nosso correio eletrônico. Obrigado, Clarice, obrigado, Gonzaga. Até breve.